O livro de Jonas, ele responde a 3 perguntas. A primeira pergunta é: onde está Deus? Para o judeu, o lugar por excelência de se adorar a Deus se encontra no templo. O Salmo 76, no versículo 2, diz assim: em Salém, que é Jerusalém, não é? Está o seu tabernáculo, e em Sião a sua morada. Então essa era a concepção também de Jonas. Se nós olharmos no capítulo 2 da oração de Jonas, a palavra templo vai aparecer 2 vezes. Jonas faz uma oração olhando para o templo, porque é o lugar onde Deus habita. Diz: eu continuo a contemplar o teu santo templo. E sua prece era dirigida ao templo, onde Deus escuta. O livro de Jonas, ele vem, de certa maneira, se opor a essa ideia da centralidade de Deus simplesmente só no templo. E nós vamos ver Deus em toda parte no livro de Jonas. Então havia essa corrente teológica dentro do judaísmo que confinava Deus ao templo de Jerusalém. Mas nós vamos ver no livro de Jonas Deus presente na vida do profeta, no seu chamado, na fuga, no seu sofrimento, na decepção do profeta. Deus não está presente só no templo, mas também na natureza. Ele está presente no mar, na tempestade. Deus está presente no peixe, no vento, no sol, na vida dos povos estrangeiros, representados aí pelos marinheiros e pelos ninivitas. Essas pessoas que não pertenciam ao povo de Israel, que não frequentavam o templo, que eram proibidos de entrar no templo, mas eles oferecem culto a Deus fora do templo. Nós vemos Deus em Israel, em Jope, aí no porto onde Jonas vai querer partir, mas nós também vemos a presença de Deus fora das fronteiras de Israel, em Tarsis e Nínive. Portanto, para o autor de Jonas, o livro de Jonas, Deus não está simplesmente confinado no templo. Onde está Deus? Está na vida. Deus não está distante. Ele está em todos os povos, mesmo os povos estrangeiros, aqueles que nós consideramos e os judeus consideravam indignos da salvação. A segunda pergunta que o livro de Jonas responde, nós vamos encontrar isso principalmente nos capítulos 3 e 4, é: quem é Deus? Deus, no livro de Jonas, é misericórdia infinita. Deus perdoa os ninivitas quando eles se arrependeram. E é interessante que no capítulo 3, versículo 10, o termo diz assim: Deus se arrependeu. O Salmo 30, versículo 5, diz que porque não passa de um momento a sua ira, e o seu favor dura a vida inteira. Foi isso que o povo de Nínive experimentou. A misericórdia de Deus, a sua ternura. Quem é Deus? Aquele que cuida. Cuida de Jonas mesmo sem merecer. É o Deus que cuida de nós, com os nossos pecados, com as nossas fraquezas, com as nossas fragilidades, que olha e deseja a nossa salvação sem merecermos. Deus é amor, e a riqueza do seu amor é universal. Os judeus diziam: não, Deus só nos ama, nós somos o povo eleito, nós somos o povo querido. E o livro de Jonas mostra: não, Deus também ama os estrangeiros, aquelas pessoas que nós dizemos que não são dignas de salvação. Quem é Deus em Jonas? Deus é aquele que protege. Se nós olharmos, Deus protege Jonas do mar, Deus protege do afogamento, Deus protege os marinheiros da tempestade.
Quem é Deus? Deus é paciência. Deus foi paciente com Jonas, que tinha cabeça dura, que não obedeceu à sua voz. Deus foi paciente com os ninivitas. Portanto, meu amigo, minha amiga, quem é Deus no livro de Jonas? Deus é mistério. Está além daquilo que nós pensamos. Jonas, ele se decepciona com Deus. Na verdade, Jonas se decepciona com a imagem de Deus que ele criou. Uma imagem de um Deus punitivo. Para Jonas, Deus não tinha que salvar o povo de Nínive. Deus tinha que condená-lo. Se nós olharmos, é interessante que a cidade de Nínive, para que Jonas percorresse a cidade, ele teria que demorar 3 dias. E o texto bíblico diz que em um só dia Jonas percorreu a cidade. Parece que Jonas estava apressado. Parece que Jonas não estava interessado em levar de fato essa mensagem de Deus. É como se dissesse, eu vou perder tempo aqui, para quê? É melhor destruir esse povo. É melhor que Deus destrua esse povo. E no capítulo 4, o pastor está com a Bíblia aberta aí. O senhor pode ler, por favor, só os primeiros versículos, o capítulo 4, os versículos 1, 2 e 3. Por causa disso, Jonas ficou com raiva e muito aborrecido. Então orou assim: Ó Senhor Deus, eu não disse, antes de deixar a minha terra, que era isso mesmo que ias fazer? Foi por isso que eu fiz de tudo para fugir para a Espanha. Eu sabia que és Deus, que tem compaixão e misericórdia. Sabia que és sempre paciente e bondoso e que estás sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Exatamente, era como se Jonas estivesse dizendo, é perda de tempo eu ter vindo para cá, porque eu sabia que o Senhor ia agir com misericórdia, por isso que eu fugi. Então essa é a imagem de Deus que Jonas tinha, não é? Ele acreditava que Deus tinha que punir, mas ao mesmo tempo não aceita um Deus que agisse com misericórdia. A terceira pergunta que nós encontramos no livro de Jonas é: quem é o homem? E nós vamos encontrar essa resposta em todo o livro. Quem é o homem? Um ser contraditório. E não é diferente do tempo de Jonas e nós hoje. Muitas vezes nós somos fiéis, outras vezes nós somos infiéis. Ora Jonas é obediente, ora Jonas é desobediente. É aquilo que Lutero dizia, né? Justo e ao mesmo tempo pecador. É o homem aberto, mas ao mesmo tempo fechado para acolher a palavra de Deus e para acolher os irmãos com as suas diferenças. É o homem coerente e ao mesmo tempo incoerente. Havia um conflito em Jonas entre a sua teoria e a prática. Teoricamente, Jonas sabia direitinho quem era Deus, como o pastor leu aí. Eu sabia que tu és misericórdia, que tu irias agir com misericórdia. Mas na sua vida, na prática, Jonas se negava a aceitar esse Deus da misericórdia. Quem é o homem em Jonas? É um ser angustiado. Jonas carregava uma grande angústia de não aceitar o Deus da misericórdia. No capítulo 4, e aí o pastor leu, no versículo 1 diz que Jonas ficou desgostoso e irado. É forte. Ele não aceita essa misericórdia de Deus e por isso sente raiva e desgosto. Quem é o homem? É um ser religioso. Se nós olharmos bem, Jonas ora para se salvar, ora ao se lamentar e ora até para pedir a morte. É um ser que passa por crises, por angústias. Nós poderíamos usar uma expressão moderna, como vocês até comentaram no encontro passado, Miguel, Elias e o pastor Erivelto. Nós poderíamos dizer que essa crise, nós poderíamos chamá-la de depressão. E não só foi Jonas que passou por isso. Jonas pede a morte por 2 vezes
aí no capítulo 4. Mas Moisés também passou, Senhor, risca-me do livro da vida, já não suporto mais. Elias, como foi meditado no encontro passado, Elias no deserto, eu já não aguento mais, Senhor, tira a minha vida. Noemi, quem já leu o livro de Ruth, também passou por essa experiência, ela que era a sogra de Ruth, fala da amargura que ela sentia, Davi fala das iniquidades, das cargas pesadas sobre suas forças. São pessoas que também passaram pela experiência da crise. Jó, que amaldiçoou o dia do seu nascimento. Todo homem está sujeito a isso. Não foi diferente com Jonas. Então, são essas três perguntas. Onde está Deus? Quem é Deus? E quem é o homem? E a partir dessas três perguntas, o livro tem um propósito. Qual é o propósito? Descrever a misericórdia de Deus com o povo de Nínive e com todos aqueles que se arrependem. O livro de Jonas, ele traz uma teologia, uma concepção de Deus. Qual é essa teologia? Que Deus não é apenas Deus de Israel, mas é Deus de todos os povos. Ele ama e ele tem misericórdia e ele deseja salvar todo aquele que se arrepende e se volta para ele com fé. Deus não é um Deus nacionalista, não é um Deus somente do povo de Israel, da nação de Israel, mas é um Deus universal. É um Deus que quer salvar a todos. O arrependimento e a fé geram reconciliação com Deus. O resumo do livro de Jonas se encontra no capítulo 2, por favor, pastor Erivelto, no versículo 9, que diz: Mas eu cantarei louvores e te oferecerei sacrifícios e cumprirei o que prometi. A salvação vem de Deus, o Senhor. Exatamente, o versículo 9 do capítulo 2, nós encontramos o resumo do livro de Jonas. Ao Senhor pertence a salvação. Salvação de Jonas, nós vamos ver no livro. Salvação dos marinheiros e a salvação dos ninivitas. E a nossa salvação também. Então, Deus é esse que olha para nós com misericórdia, além dos nossos pecados, além das nossas fraquezas, porque quer nos salvar.